Olá, amigos da Editora Atualizar, de volta, professor Emerson Bruno está aqui no YouTube e para nós iniciarmos um curso muito importante, tem muita gente com dúvida, tem muita gente verdadeiramente perdida em como estudar o regimento interno do TRF da primeira região para o concurso atual, para o concurso em questão, tá? Então a primeira coisa que eu gostaria de esclarecer é o seguinte, ó. O foco da prova, ou seja, aquilo que pode ser objeto de uma questão por parte da CESP, são os dispositivos que estão arrolados no edital do concurso, tá? Tanto é que na hora de organizar a apostila de legislação aqui, a gente tomou o cuidado de colocar na apostila de legislação tão somente os artigos, os dispositivos, né, inseridos no edital. Então, se você, por exemplo, adquirir uma apostila de legislação da Editora Atualizar para o concurso do TRF, você vai perceber que o regimento interno do TRF não está completo, só está ali, tá, os dispositivos que estão arrolados no edital. Eles constituem o foco da prova, porém, para você compreender esse foco da prova, é necessário o conhecimento de outros dispositivos do regimento interno, tá? Então, o que eu vou fazer com vocês aqui? Eu vou comentar tudo aquilo que é necessário para a gente chegar no foco da prova, tá? Então, a prova de vocês não vai fugir dos dispositivos arrolados, porém, para vocês compreenderem, é necessário que você tenha um conhecimento mais amplo do regimento interno como um todo. Mas não precisa estudar o regimento todo, não. Tá? Na minha opinião, quem está estudando o regimento por completo aí, os capítulos, as sessões por completo, está perdendo tempo, tá? A gente consegue selecionar ali, consegue otimizar aquilo que é necessário para você entender isso aqui, ó, que eu estou chamando de foco da prova, tá? Então, quem já fez aí curso de regimento interno comigo, seja o TRF da primeira região, seja outros regimentos, sabe que eu costumo direcionar muito bem as questões de prova no tocante ao regimento interno, tá? Vou publicar também uma apostila comentada, mas essa apostila comentada eu estou escrevendo ela à medida que eu estou aqui gravando, né, organizando esses conteúdos, tendo em vista o concurso, tendo em vista o edital de vocês, tá bom? Então é o seguinte, ó. Quando a gente fala do regimento interno do TRF da primeira região, para a gente compreender a organização do TRF da primeira região, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é da Constituição Federal. Se você está começando a estudar regimento interno sem ter estudado o Poder Judiciário na Constituição Federal, não faça isso. Volta lá no meu curso no YouTube, estude os dispositivos da Constituição Federal relacionados ao Poder Judiciário e que estão presentes no edital, tá? O artigo 110 da Constituição, por exemplo, ele é importantíssimo. Ele fala que eu vou ter tribunais regionais federais, né? E que cada estado e o Distrito Federal constitui uma seção judiciária da Justiça Federal. E dentro da seção judiciária, eu vou encontrar varas da Justiça Federal instaladas no território da respectiva seção judiciária. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que no Brasil, atualmente, existem 5 tribunais regionais federais. O TRF da primeira região, que tem a maior área territorial, a maior área de jurisdição, porque o TRF, gente, ele está sediado lá em Brasília, está na capital federal, mas exerce jurisdição sobre as seguintes seções judiciárias, né? Então, ó, na região norte, sobre as seções judiciárias do Acre, do Amazonas, do Amapá, do Pará, de Rondônia. Estive recentemente em Rondônia, estive lá em Rolim de Moura, tá? Um abraço para todos os estudantes de Rondônia, especialmente os estudantes da Farol, tá? Das faculdades Rolim de Moura. Então, ó, estive lá em Rondônia, espetacular o estado, tá? A região que eu estive lá, a cidade de Rolim de Moura, espetacular, tá? Mas enfim, voltando aqui, ó, Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, lá eles falam Roraima, né? Lá em Roraima e não Roraima, tá? Mas enfim, aqui no sul a gente fala Roraima, lá o pessoal fala Roraima, tá? Tocantins. Então percebam que eu estou falando aqui, ó, de 7 seções judiciárias, 7 seções judiciárias da região norte. Só que além das seções judiciárias da região norte, vocês irão encontrar também o quê? 3 da região centro-oeste,
Distrito Federal, tá? Uma seção judiciária correspondente ao território do Distrito Federal, a seção judiciária do Estado de Goiás, a seção judiciária do Estado de Mato Grosso, tá? 3 da região Nordeste, a seção judiciária da Bahia, a seção judiciária do Maranhão, a seção judiciária do Piauí. E apenas uma seção judiciária da região Sudeste, o Estado de Minas Gerais. Professor, preciso saber isso? Eles podem me cobrar isso no dia do concurso? Não. Isso aqui extrapolaria o edital. Por quê? Porque eu não tenho o artigo 1º arrolado dentre os dispositivos do edital do concurso. Só que você está fazendo um concurso para o TRF da primeira região. O mínimo que você tem que saber é qual é a área de jurisdição do TRF1, do TRF da primeira região, tá certo? Então, bastante cuidado com isso aqui, ó, nessa noção espacial, né? Nessa noção de organização da Justiça Federal como um todo no território brasileiro. Então, o TRF da primeira região, ele é responsável por 14 seções judiciárias, né? O Distrito Federal e mais 13 estados, 13 seções judiciárias, 14 seções judiciárias ao todo, compondo a região do TRF da primeira região. O da segunda região é Rio de Janeiro e Espírito Santo. O da terceira região, São Paulo e Mato Grosso do Sul. O da quarta região, os estados aqui do sul do Brasil. Estou gravando aqui em Floripa, tá? Então, os da quarta região, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E o da quinta região, que está com o edital aberto, inclusive, né? Concurso aberto também, são os demais estados do Nordeste. Então, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, compõem, né, o TRF da quinta região, tá? É claro que isso não vai ser cobrado na prova de vocês, é só para vocês terem essa noção espacial, tá? Tendo em vista que o artigo 110 da Constituição Federal fala que cada estado, bem como o Distrito Federal, constitui uma seção judiciária da Justiça Federal, que vai estar vinculada a um determinado TRF. No caso aqui, ó, eu tenho as seções judiciárias que estão vinculadas ao TRF da primeira região. Então, uma vara da Justiça Federal em Belo Horizonte, uma vara da Justiça Federal em Montes Claros, uma vara da Justiça Federal em Feira de Santana, uma vara da Justiça Federal em Porto Velho, assim por diante, são varas da Justiça Federal que estão instaladas dentro do território da respectiva seção judiciária que está vinculada ao TRF da primeira região, ok? Então esse aqui é o artigo 1º, essa noção espacial, uma questão introdutória básica, tá? Outra questão introdutória básica que a gente tem que lembrar antes da gente adentrar no foco do concurso, que é o artigo 8º em si, tá? Peraí, o TRF da primeira região, ele é composto por quantos desembargadores? Lembrem-se, né? Lembrem-se que o artigo 107 da Constituição Federal fala que um TRF é composto por no mínimo 7. Eu tenho no mínimo 7 desembargadores federais. Significa que eu posso ter mais do que 7. É o caso do TRF com 27 desembargadores federais. E o TRF tem que ter quinto constitucional na sua composição. Tá? Por quê? Porque o artigo 94 da Constituição Federal assim determina quais são os tribunais pelo artigo 94 que devem ter quinto constitucional. Os tribunais regionais federais e os tribunais dos estados, os TJs, incluindo o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, né? Além disso, tem quinto constitucional também no TST e nos TRTs, tá? Mas especificamente com relação ao artigo 94, TRFs e os TJs, ok? Então, olha só, se o TRF da primeira região tem quinto constitucional, dos 27 desembargadores, 5, alguma coisa, né? Porque eu pegaria 27, dividiria por 5, 5,2, tá? Seria o quinto constitucional. Eu sempre quando a divisão aqui der um número quebrado, uma fração, eu preciso arredondar para cima. Por que eu tenho que arredondar para cima? Porque a Constituição fala que pelo menos um quinto. Então, para eu atingir pelo menos um quinto, eu não posso colocar 5, eu preciso colocar 6 desembargadores sendo oriundos do quinto constitucional. Ora, se eu tenho 6 desembargadores oriundos do quinto constitucional,
3 são oriundos da advocacia, 3 são oriundos do Ministério Público Federal, ok? Então 3 da advocacia, 3 do Ministério Público Federal. Vagou aqui, ó, aposentou um oriundo da advocacia. A OAB faz uma lista sextupla, manda essa lista para o TRF da primeira região, que reduz para uma lista tríplice, e depois a lista tríplice vai para o presidente da República, que é o chefe do Poder Executivo, para que ele escolha o novo desembargador federal oriundo da classe dos advogados. Tem que ter notório saber jurídico, reputação ilibada e pelo menos 10 anos de exercício da advocacia. Se a vaga surgir aqui, ó, eu preciso ter um membro do Ministério Público Federal com pelo menos 10 anos de carreira, né, 10 anos enquanto membro do Ministério Público, né, Federal aí. E aí é o seguinte, é feita a lista sextupla também, manda para o TRF, que reduz para a lista tríplice, vai para o chefe do Poder Executivo, que no caso, mais uma vez, é o presidente da República, que vai fazer a escolha do novo desembargador federal, só que agora oriundo do 5º, mas da classe dos membros do Ministério Público Federal, os procuradores da República, os procuradores regionais da República e assim por diante, tá certo? Então, ó, tem 5º constitucional. E lembrando um detalhe, ó, se eu tenho 6 vagas aqui e são 27, sobraram 21. E aqui está uma questão de prova no âmbito do direito constitucional, tá? Eu estou aproveitando o regimento interno aqui para fazer uma revisão com vocês de direito constitucional. Quem já assistiu, né, o meu curso completo de direito constitucional no YouTube deve estar percebendo. Olha só, 27 desembargadores federais, 6 pelo 5º, 21 vagas, 21 cadeiras então, vão ser destinadas à promoção dentre juízes federais, ora por antiguidade, ora por merecimento, conforme preconiza o artigo 93, inciso 2º e inciso 3º da Constituição Federal. Só que o grande detalhe está aqui, ó. Cuidado, não é qualquer juiz federal, não é qualquer juiz federal que pode se candidatar a um cargo de desembargador federal numa promoção, ora por antiguidade, ora por merecimento. Tem que ser um juiz federal com pelo menos 5 anos de exercício, ok? Cuidado com o artigo 107 da Constituição da República. O artigo 107 institui essa regra, ó. Para eu me tornar desembargador federal via promoção, eu tenho que ser um juiz federal com pelo menos 5 anos de exercício, ok? Então, olha só, tudo que eu estou falando aqui em termos práticos é direito constitucional, porque o direito constitucional ele tem essa íntima correlação com o regimento interno. Só que o foco da prova, né, o que está no edital mesmo, em termos de cobrança, são as áreas de especialização do TRF da primeira região. Eu tenho seções especializadas no TRF, né? E quais são essas áreas de especialização? Para eu entender isso aqui, ó, primeiro eu preciso saber qual que é a divisão interna básica do TRF. E o Tribunal Regional Federal da primeira região, além de ter 5º constitucional na sua composição, ele também é composto pelo plenário, a totalidade dos 27 desembargadores, né? Ele tem lá a Corte Especial, os 18 desembargadores que formam a Corte Especial do TRF da primeira região. Lembrem-se que os tribunais com mais de 25 julgadores podem constituir o chamado órgão especial, né? Artigo 93, inciso 11 da Constituição Federal. Nos tribunais com número superior a 25 julgadores, poderá ser constituído órgão especial, com o mínimo de 11, o máximo de 25. Metade por antiguidade, metade por eleição do Tribunal Pleno, tá? O TRF da primeira região tem o seu órgão especial. Qual que é o nome do órgão especial do TRF da primeira região? A Corte Especial, composta por 18 desembargadores federais. E lá dentro do TRF, essa informação aqui, ó, é que ela é importante, ó. Eu tenho 4 seções especializadas. Por quê? Porque a cada 2 turmas eu formo uma seção especializada. Então, a primeira mais a segunda turma, primeira seção especializada, né? A terceira mais a quarta, segunda seção especializada. A quinta mais a sexta, terceira seção especializada. E, obviamente, a sétima e a oitava turmas
formam ali, né, justamente a quarta seção especializada. Então, tendo em vista essa noção espacial, aí sim vocês conseguem partir para isso aqui, ó, que é o foco da prova, que é o que está disposto, né, no edital em termos de cobrança do regimento interno, tá? Então, peraí, eu tenho sessões especializadas que estarão voltadas para 4 áreas de especialização, tá? Essas 4 áreas de especialização é que podem ser cobradas no concurso de vocês, tá? Então, o que a gente vai fazer? Como eu não tenho mais quadro aqui para continuar o esquema, tá? Eu vou terminar a aula por aqui e na próxima aula a gente vem aqui, ó, a gente vem no cerne da questão. A gente vai falar a respeito das sessões especializadas do TRF da primeira região, suas respectivas turmas e principalmente as áreas de especialização, tá? Então, como que vai ser o nosso curso de regimento interno do TRF da primeira região? Vai ser dessa maneira, extremamente dinâmico. Eu vou aproveitar para fazer revisão de direito constitucional com quem já assistiu o meu curso de direito constitucional e sempre vou mostrar para vocês aquilo que pode cair. O que pode cair, o que está no edital é isso aqui. Mas para você entender, para você compreender, tá? Você precisa ter toda essa noção, todo esse arcabouço, vamos dizer assim, básico, para realmente estudar, né, a organização do TRF da primeira região, tá? Por um lado, num primeiro momento você pode falar, não, mas que complicado, professor, ficou muito, né, podia ser igual aos editais anteriores que eu colocava lá o regimento. Por um lado, né, esse raciocínio é válido, né, porque ficou muito ali quebra-cabeça. Mas por outro, o examinador está mostrando para vocês claramente onde que ele vai fazer a questão. Então, ok, eu preciso de ter um conhecimento básico para entender o foco da prova, o foco da questão, mas no fundo, o conteúdo ficou bem menor, tá? Vocês vão perceber, quem está acostumado aí com o meu curso de regimento interno, vai perceber que o curso do TRF da primeira região vai ser bem mais rápido do que os outros TRFs, tá? Então aqui, ó, eu fiz um resumo dos principais pontos dessa parte inicial do regimento interno e já cheguei aqui no foco da prova. Próxima aula, então, a gente vai trabalhar esse foco da prova, a gente vai falar das sessões, das turmas e das respectivas áreas de especialização, ok? Assim que a apostila teórica estiver pronta, darei publicidade para ela, não se preocupem, vocês podem comprar ela pelo site da Editora Atualizar. E lembrando que o curso é gratuito, né? Nós não vendemos aulas na Editora Atualizar. Eu vou postar todo o curso aí de regimento interno do TRF da primeira região para vocês. Começo hoje, vai ser uma aula por dia, tá? Uma aula por dia aí, sempre a gente postando esse conteúdo necessário para o TRF da primeira região, tá? Continua as aulas de processo, continua as aulas de direito constitucional, então basta ir acompanhando aí os uploads, tá? Na rede Atualizar de Ensino, tá? Vou resolver exercício, vou colocar lá no Clube do Concurso Atualizar, vou colocar no canal privado do Clube do Concurso Atualizar as questões de exercício comentadas, tá? Mas enfim, basta acompanhar aí www.editoratualizar.com.br para você saber tudo que a gente está fazendo com relação ao concurso do TRF da primeira região. Uma grande oportunidade. Não deixem de fazer o concurso do TRF da primeira região, tá? Uma excelente oportunidade, diversas vagas, tem defasagem de servidor e grande, tá? Então vocês interessados em todas essas sessões judiciárias, atenção, tá? Um abraço especial para os meus alunos de Belo Horizonte que sempre me acompanham, um abraço especial para os alunos de Rondônia, tá? Pessoal de Rondônia, de Rondônia, que me recebeu extremamente bem lá em Rolim de Moura, né? Lá em Cacoal, tá? Cidade assim, eu fiquei impressionado com a pujança do estado de Rondônia, tá? Só não largo Floripa porque aqui tem 42 praias, né? Mas se tivesse 42 praias lá, eu vou te falar que seduziu, tá? Mas enfim, né? Então, ó, próxima aula a gente continua tratando de outros pontos aí do regimento interno, tá? Obrigado e até lá.